Bem, pessoal, muita gente pergunta assim, Júlio, tem algum estudo genético para eu ver se eu tenho um risco maior ou menor de ter câncer, né? Por que os médicos não pedem isso, né? Eu vou explicar para vocês, porque essa pergunta é muito comum aqui no canal e no consultório também, né? Porque o que acontece, né? Todo mundo sabe, né, que os tumores eles são causados por vários motivos, né? Existe o fator genético, existe o fator ambiental, né? E existe o fator comportamental. Então, dou um exemplo para você, o câncer de colo tem muita relação, você comer muito alimento ultraprocessado, tem muita relação com você comer alimentos gordurosos, né? Tem muita relação com você ter sobrepeso, obesidade. São fatores que aumentam a chance desse tumor. Mas você sabe também tem fator genético. Quem tem fatores genéticos, né, com parentes, né, de primeiro grau, com história de câncer, aumenta a incidência, né? Quem tem alguns fatores, né, como um pólipo, né, no colo, aumenta a chance também de ter de câncer. Então, assim, isso é multifatorial. E aí o paciente às vezes me pergunta, Júlio, eu tive um parente, um pai, uma mãe com câncer, eu quero saber se eu tenho. Existem estudos? Existe. Tem um especialista que a gente chama, né, de geneticista, né, que é um médico que se especializa nessa parte genética. O grande fator que eu explico para todo paciente é que nem sempre é necessário você encaminhar para ele. Por exemplo, se você teve um fator esporádico, né, como um câncer de colo num parente, nem sempre a gente vai encaminhar. Tem paciente que insiste nisso e eu acabo encaminhando. Porque esse médico é diferente da gente, né, que é neurocirurgião ou que lida com outros tipos de tumores, só vai estudar a parte genética. O grande fator que eu explico para todo paciente é que nem sempre, quando a gente pede um aconselhamento genético, bom para o médico conversar com você, explicar direitinho e tal, os testes que ele vai conversar com você, se vai adiantar ou não, se vai te ajudar ou não. Quando é um fator esporádico, geralmente eu não recomendo, muitas vezes eu nem encaminho, mas, claro, o paciente tem uma dúvida, ele é o melhor especialista para fazer isso, tá bom? Então a gente sabe muito da genética do câncer, a gente sabe muitos locais que predispõem a chance de ser câncer, mas nem sempre isso vai gerar alguma intervenção, ou vai ser necessidade de você fazer exame antes ou não. Agora, existem situações, né, de vários tipos de câncer, o câncer múltiplo familiar, né, uma história importante que a gente encaminha, né, câncer de mama, é bem comum, teve casos agora, né, de atrizes, né, que fizeram e acabaram optando por fazer a mastectomia. Tem até um debate polêmico sobre isso, né, no meio médico, mas assim, é o que eu falo para o paciente, você fazer o teste genético não vai decidir o que se vai ser feito ou não, então tem todo um debate por trás. O que eu digo é que é tudo muito novo, né? Se você tem uma história familiar importante, converse com seu clínico, converse com seu médico da família, seu cardiologista, ele vai ter noção. Se aquele tipo de câncer é uma coisa esporádica, que a grande maioria é esporádica, não vai precisar de nenhum aconselhamento, não vai precisar de nenhum teste genético, né? Vai ter as orientações de fatores comportamentais, quando você vai fazer o exame que previne, né? O exame que também às vezes descobre de forma precoce, né? Eu dei o exemplo do câncer de colo, às vezes muda a idade de fazer a colonoscopia. Exame de mama também, às vezes faz uma mamografia mais precoce. Tem vários tipos de testes que às vezes isso é possível adiantar. Mas converse ao médico, porque é tanto marcador, tanto tipo de estudo que é possível, né? Tanto tipo de câncer diferente. Agora, você tem uma história familiar importante de câncer, tias, pai, mãe, às vezes irmãos, né? É importante você conversar com seu médico, porque ele vai ver. E existem, né, algumas mutações que são típicas, né? Nem no tipo 2, não são nomes estranhos, eu tenho até vídeo falando sobre os tipos de tumores cerebrais. A gente sabe que tem fator genético importante, né? E que aí precisa realmente fazer tiragem da família, mas é exceção, não é a regra não. É raro a gente fazer essa investigação mais profunda, né? Tem neurofibromatose e outros que aí realmente precisa, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.